Fala você que acompanha 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Correia, sempre um prazer e uma honra toda segunda, quarta e sexta estar com vocês aqui pra gente falar de futebol e vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? Porque o Santos continua na liderança ao golear o Goiás pelo placar de 6-1 na Vila Belmiro, sem o técnico Sampaoli ali na beira do gramado, ele que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Santos goleou o Goiás por 6-1, manteve a liderança do campeonato, tem 32 pontos, 5 a mais que o Palmeiras, que empatou com o Corinthians pelo placar de 1-1. Esse jogo foi lá no Itaquerão. Uma grande partida, né? O Palmeiras, um grande resultado. O Palmeiras conquistou jogando fora de casa, mantém aí a perseguição ao Santos Futebol Clube na liderança do Campeonato Brasileiro. Tivemos um outro revertrés aí no Campeonato Brasileiro, porque o Fluminense, né, do meu querido amigo Luiz Carlos Pereira, venceu o Internacional pelo placar de 2-1. E o Flamengo tomou uma saraivada do Bahia. Olha o meu Bahia, olha o Bahia, minha porreta. O Bahia foi lá e enfiou 3-0 no Mengão. Meu amigo, 3-0 no Mengão. O Bahia desbancou o Flamengo. Fazia tempo que o Flamengo não tomava uma saraivada dessa, hein? Tomou de 3-0 e olha, bem o Bahia, hein? Olha o Bahia aí, já que tá fora da Copa do Brasil, só tem o Campeonato Brasileiro agora também. Deu uma boa recuperada o Bahia, que é o técnico do Roger Machado, né? E muito bem, bom, tivemos aí também vitória do Atlético Mineiro diante do Cruzeiro. O Cruzeiro definitivamente abre mão do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro agora foca realmente na Copa do Brasil. O Cruzeiro que passa por problemas financeiros e vai focar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Abriu mão mesmo do Campeonato Brasileiro e tem que se manter aí pelo menos na primeira divisão. Essa é a grande divisão, essa é a grande desafio do Cruzeiro aí no Campeonato Brasileiro, né? Se manter aí na primeira divisão, porque definitivamente abriu mão. Dá certo, perdeu um clássico. Mas o Cruzeiro vem mal no Campeonato Brasileiro. Tá na zona de rebaixamento, só pra vocês terem uma ideia, né? O Vascão jogou contra o CSA, tivemos também a vitória do Botafogo. Olha o Botafogo vencendo nesse final de semana. Então os clubes de Rio e São Paulo vão se destacando aí na competição. O São Paulo queria jogar nesse final de semana contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba. Não jogou. O Atlético Paranaense vai disputar a Copa Suruga nessa semana. Então o São Paulo não jogou contra o Atlético Paranaense. E o mesmo ocorreu contra o Grêmio. O Grêmio também não jogou nesse final de semana. Mas é isso, o Campeonato Brasileiro, acho que a manchete que balançou aí, mexeu com as estruturas do futebol brasileiro, as pesadas contratações do São Paulo, né, do Daniel Alves, que vem aí por 3 anos, Daniel Alves que tem 36 anos, vem por 3 anos, e o Juanfran, que é jogador espanhol também, um lateral direito, que joga na esquerda e vem também pro São Paulo. Agora, o engraçado é que eu participo de um futebol todo domingo, aliás, eu dou uma aula no futebol lá com o pessoal, e tem uns caras mau elemento lá, tem um Paysandu que bate pra caramba. Hoje ele tava dormindo em campo, né? E o Berril, que é um grande jogador, carregador de piano que tem lá, não entende nada de futebol, mas ele tava falando hoje, ó, o Paysandu, faça menos barulho que o Paysandu tá dormindo em campo hoje. Uma vergonha, né? O Paysandu, que é um cara tomador de açaí, comedor de pirarucu, e tava fazendo essas besteiras lá hoje. Mas a discussão hoje entre os São Paulinos, nesse domingo, entre os São Paulinos, era o seguinte, não, que... E agora, quem que vai jogar? O Daniel Alves vai pro meio do campo e o Juanfran joga na lateral? O Juanfran pode jogar em qualquer lateral. Meu amigo, o negócio é o seguinte, eu tô achando que o São Paulo vai ter que trocar de técnico. Então, se o Cuca começar a aprontar demais ali, a diretoria do São Paulo fez um investimento altíssimo, gastou, esses dois caras vão ter que jogar, ponto. Isso é uma coisa. Agora, o que se questiona é o seguinte, de que os números que estão sendo apresentados aí, principalmente na contratação do Daniel Alves, são bem maiores do que estão sendo apresentados. Então estamos falando aí 1,5 milhão por mês e mais 500 paus de luvas. Dizem que é bem mais. Isso garante uma renovação do Leco, praticamente, né? A vinda do Juanfran e também do Daniel Alves, o Leco praticamente no ano que vem se reelege na presidência do São Paulo. Vamos aguardar o que acontece, se o São Paulo tem ou não dinheiro para pagar isso aí é um problema do São Paulo, vamos só aguardar, a gente não pode julgar isso em nenhum momento. Uma ótima semana a vocês e eu volto na quarta-feira para falar mais de futebol. Forte abraço, tchau, tchau.